Vai pegando o material, tá? A gente... O que vai dar no tempo? Vou mandar lá no grupo, tá? Não, no grupo vocês não tem como pegar. Quem que tá no WhatsApp aí que pode pegar para mim, turma? Tá sim, professora. Tá, Vai mandar no grupo, tá sim. beleza. Fala mandar aí no próprio link? Aí, achei aqui. Não, mandar no grupo da escola. Já achei aqui. Cadeira. Oi, vê lá quem pode pegar para mim. Mandei, gente, olha lá. Se ninguém der para compartilhar, eu tento pegar outro arquivo, mas aí não foi o que eu preparei. Vê. Pessoal, alguém que vai compartilhar para mim? Corre. Aguenta aí. Ah, não, Cássio. Você sabia que esse bichinho, ele é o... Apareceu, gente? Foi. Vamos lá. Todo mundo aqui. Agora sim. Todo mundo lá no meu slide, por favor. Bem-vindos, pessoal. Começando uma nova área da botânica. Todo mundo escrevendo no chat quando eu pedir, tá? É muito simples, porém, vou precisar que vocês sempre façam as anotações principais, tá? Porque senão podem confundir. Então, bem-vindos a mais um bimestre, assim, de muita vontade, muita coisa legal que a gente vai fazer, tá? E um dos estudos que a gente faz aqui no quarto bimestre tem mais duas áreas. Uma delas chama-se organologia, que é estudar os órgãos das plantas. Então, vamos pensar que a briófita não tinha órgão verdadeiro, vocês lembram dela? Ela tinha rizoides, cauloides e filóides. Agora não. Você está pegando uma planta que é a angiosperma, que ela é extremamente evoluída, ela tem órgãos como raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Como é que eu estou olhando essa imagem e eu sei que ela é uma angiosperma? Só para você ver se vocês lembram. Como é que eu sei que ela é uma angiosperma? Fruto O e fruto, flor. a flor que originou o fruto. Então, basicamente, durante o quarto bimestre quase todo, nós vamos estudar cada parte. Vamos estudar as raízes, os caules, os tipos. A gente vai ver que raiz nem sempre é só para fixar. Às vezes ela vai ter uma função secundária, que é trepar na parede.
que é pegar oxigênio. Então, vocês vão ver que em cada ambiente, em cada adaptação, as plantas têm formas diferentes de atuar, tá bom? Por isso, turma, bem-vinda a essa areazinha aqui, ó, organologia, que é esse módulo que a gente começa hoje. E por causa disso, a gente vai diferenciar. Então, veja bem esse desenho. Eu tenho a flor, por exemplo, eu tenho o fruto, eu tenho a semente que espalha a planta, mas eu tenho caule, eu tenho folha, eu tenho raiz. Então, eu vou dividir os órgãos em dois subgrupos. Órgãos vegetativos são aqueles que vão fazer toda a estrutura da planta se fixar. Serve para absorver nutrientes, para sustentar, para transportar seiva. Raiz, caule e folhas. Mas nós temos também os órgãos reprodutivos, principalmente que a gente viu, né? A gente fez a aula prática, a flor, semente e os frutos. Fruto não é para comer necessariamente. Fruto é uma estrutura que protege o embrião. Daí ele é docinho, vem o animal, come e espalha. Então, a gente vai também estudar depois os tipos de frutos. Vocês viram, pessoal, lá na matéria que eu mandei para vocês, da abelha, da flor que deixa o néctar mais doce quando a abelha está se aproximando? Vocês chegaram a ver? Ou não deu tempo? Vocês lembram? Peraí que tá passando um avião. Muito legal, né, Caio? Ou seja, aí as pessoas falam assim, Ju, então as plantas, elas pensam? Mandei no grupo, lá do primeiro ano, Henrique. Isso mesmo. Lá, então, se a gente pensar que as plantas, elas têm uma inteligência, né? Essa inteligência de vida mesmo, saber que tem predador, saber que tem substâncias químicas. Gente, é muito interessante, que é o que a gente está falando, que é a organologia, tá? A flor sentiu que a abelha estava próximo, daí ela começou a produzir mais néctar para ficar mais docinha para atrair a abelha. Gente, é tipo isso mesmo, Henrique. Só com pensar diferente, né? E por isso a gente começa a estudar raiz. Ei! Raiz, olha só. Teoricamente, a gente tem que olhar uma imagem dessa aqui, ó, e ver. Volto sim, Caio. Ok? Ok, então fechou. Bom, então vamos continuar. E os órgãos vegetativos que a gente tem, vamos falar do principal, que é a raiz. Então, vamos pensar, não sei se vocês conseguiram ver na experiência, né? Eu acho que os que conseguiram fazer. Quando o embrião está lá dentro da semente, o que começa a despontar primeiro? O que vocês perceberam? O que seria o credo? O que começa a despontar primeiro? É a raiz. Então, por isso que a gente começa a falar da raiz. Ela é a primeira a sair do embrião, a se fixar para começar todo o desenvolvimento, tá? Bom, e aí vamos para a função. Então, eu quero que vocês me falem, tá? Não vou falar sozinha, não. A função principal é o quê? Pensa, ela é a primeira a se desenvolver ali quando o embrião está saindo da semente. Então, primeiro tem função de quê? De fixar, de sustentar a planta, de absorver, isso, Henrique, muito bem, de absorver e de transportar. Lembra, essa água tem que sair lá do chão e ir até as raízes, até as folhas pelo xilema. Então, só que eu posso também ter as funções secundárias. Então, vou dar um exemplo para ver se vocês meio que imaginam. No meio ali da Afonso Pena tem uma árvore tão grande que ela tem uma raiz em forma de tábua. Então, você vê que é uma raiz diferente, né? Ela não é uma raiz só para fixar, ela é uma raiz para segurar a planta, porque senão a planta cai. Né? Se eu pensar aqueles muros lindos que tem aquelas folhas que ficam tampando os muros, você olhar a raiz dela, ela tem grampinhos, elas vão ficar grampeadas no muro, ou seja, também para outra função.
Eu tenho raiz que eu vou comer, porque ela tem muito amido. Já é uma raiz também adaptada para absorver amido, para armazenar amido. Então, vocês entendem que dependendo da planta, a gente vai ter diferentes funções, tá? E vamos ver tudo a partir de semana que vem. Também é incrível, tá? E todas as raízes vão formar o sistema radicular da planta. Esse nome é importante saber. Quando falar sistema radicular, você já tem que entender que ele está falando da raiz. Pergunta, primeiro ano, vamos lá. As briófitas têm o sistema radicular? Vamos lá. Giovana, estão aí, os Henriques, Yara, Igor. Tem sistema radicular? Não tem, porque elas têm rizóides, que elas nem conseguem absorver, de tanto que elas são simples, ok? Agora, anota esse termo, vai lá no seu caderno, na pontinha, pega do módulo, né, as anotações que você está fazendo e pega uma informação importante. Existem raízes que não se formam da parte do embrião chamado radículo. Então, se a gente pegar um embriãozinho de todas as plantas, vai ter o início de tudo, que é a radícula. Todas as raízes têm que vir dele. Só que, geralmente, essas chamadas de adventícias, elas não vêm da radícula. Elas vêm da onde, Ju? Elas vêm de caule e de folha. Ju, você tá doida? Você tá falando que uma raiz se origina de caule ou de folha? Sim, às vezes é o que as pessoas fazem para fazer brotinhos para plantarem, né? Cactos, por exemplo. Então, olha isso aqui no milho. Alguém já viu, ó? Tá vendo essa raiz? É uma raiz que não veio lá do embriãozinho da radícula. Ele veio do caule, ó. Olha esse. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho nenhum milho aqui próximo, porque senão eu vou achar para mostrar para vocês. Quando a gente tiver as aulas dos tipos de raízes, eu vou tentar procurar o máximo para mostrar, tá? Então, vamos anotar até agora. É estranho, né? Então, anota, turma, que isso são raízes que não se originam da radícula, ok? Vamos revisar até aqui e ver o que a gente já viu. Atenção! Vimos que os órgãos podem ser vegetativos ou reprodutivos. Estamos estudando o primeiro vegetativo, que é a raiz. Vimos que nem toda raiz vem da radícula, são as adventícias. E elas têm funções além de fixar e absorver, dependendo do ambiente. Fechou, pessoal? Tá todo mundo bem aí? Estão sobrevivendo à primeira parte de botânica? Uhul, sim? Uhul, não? Caio, aê, gente! Gente, vamos acordar! Isso aí, Yara, Bianca! Não, pessoal. Isso, Yasmin. Bora lá, gente. Agora vamos falar tamo, né? Não tem jeito, né? Fala, Emanuele, Samuca. Vamos falar da anatomia. Gente, isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca. Vamos entender as subpartes das... Antes da senhora seguir em frente, o que é o sistema radicular mesmo? É o conjunto das raízes que formam as raízes. O sistema radicular é o sistema que formam as raízes independente do tipo de raiz. Beleza, obrigado. Outro sim. Que formam o sistema radicular, cabeção. Gente. Coisa feia. Caio, vou explicar de novo, Caio, para não te atrapalhar. É o conjunto de todas as raízes, tá? Que formam o sistema radicular. Nada. Henrique. Ah, tá, agora entendi. Eu achei que a senhora tinha falado que formava as raízes, mas não, o conjunto das raízes é o sistema radicular. Isso. Na verdade, eu falei isso mesmo, Caio. Henrique, tá me bulinando. Não, calma aqui, é o quê? É isso mesmo, essa primeira parte que você falou, conjunto das raízes. Raízes. Ah, entendi. É que eu falei mesmo. Foi corrigido, tá? Continua, turma.
Bom, agora nós vamos para a anatomia. Presta bem atenção, pessoal. Eu tenho que ter a transição do caule para a raiz, vocês concordam? E essa transição vou chamar de colo, ok? Então, às vezes, não dá nem para identificar a parte do colo. O colo é quando termina o caule para começar a raiz. Depois, nós teremos, ó, presta bem atenção, tá vendo essas raízes já maiores? Eu chamo de zona de ramificação, ou zona de suberosa. Zona de ramificação é onde partem as raízes laterais, que a gente vai estudar que nem todas têm, tá? Então, essas raízes laterais, elas vão ter principalmente a função de fixar, tá? Então, de novo, colo, zona de transição entre o caule e a raiz, a zona de ramificação, onde estão localizadas as raízes laterais. Isso mesmo, Henrique, geralmente já está dentro da terra, tá? Viu? E aí eu vou ter, olha bem isso aqui, ó, esses micropelinhos. Vocês lembram quando a gente falou da epiderme, que a epiderme tinha uns anexos? Tem pelinhos, gente, é impressionante. Amanhã vai ter vídeo para ver, ó. Esses pelinhos, eles são como se fosse uma sucção. Eles vão absorver água, sais, para que suba pelo xilema. Então, eu vou chamar zona pelífera ou zona pilosa. Ju do céu, o que tem a ver zona pelífera? Zona pelífera tem os pelos absorventes, tá? E ele é bem pequenininho, gente. Quase não dá para ver, tá bem? Nós temos aqui, ó, a zona de crescimento. Então, lembra aqui que nós temos sempre nos ápices do caule e da raiz para fazer crescer? Lembra que eu falei que as plantas, elas crescem indefinidamente por causa de um sistema que está ali multiplicando, multiplicando? Quem que lembra o nome dele que a gente estudou? Vamos revisar? E que células são essas aqui que está na zona de crescimento, ó? Chamado de zona lisa ou de crescimento. Vou deixar, quem vai me lembrar? Gente, vai. São células tronco, elas crescem, crescem, crescem para fazer os órgãos, fazem crescer para cima e para o lado. Tá bom, eu falo, gente. Estou escrevendo no chat. As células, vocês não lembram mesmo, não? As células meristemáticas, são as células tronco, tá aqui na zona de crescimento, tá bom? Ô, professora. É porque eu tô meio atrasado na escrita, né? Aí, eu tava aqui nas raízes adventícias. Só que aí tá dizendo que não são originadas da radícula. Isso. Mas a radícula não é o conjunto de raízes? Não, o sistema radicular. Quando eu falar sistema radicular, todas as... Quando eu falar radícula, Caio, é uma partezinha do embrião que está nascendo lá no embrião. E dessa partezinha, dessas células, vão vir as raízes. Quando vem do embriãozinho. Só que essas adventícias, Caio, elas já se formaram de planta que já estava já pronto, já formou ou do caule ou da folha. Por isso que ela é uma adventícia. Deu para entender, Caio? Certo. No caso, o sistema radicular é uma coisa, a radícula é a partezinha do embrião que vai originar a raiz, tá? Pessoal, então vocês anotaram que a zona de crescimento, onde tem as células meristemáticas, o meristema apical, né, que faz a raiz crescer em extensão, lembra que a gente viu isso? E nós temos que ter um capuzinho para proteger a pontinha da raiz. Vocês pensam que essa pontinha da raiz, ela é pioneira, ela vai chegar primeiro no ambiente, pode ter vermes, pode ter parasitas, pode ter região hostil. Então, essa pontinha da raiz tem que ter um capuzinho protegendo. É a coifa, tá? Então, coifa protege as células meristemáticas, as células que estão se dividindo. É como se fosse, assim, uma proteção mesmo. Quando a gente pensa uma planta aquática, por exemplo,
a gente vê que a coifa dela, ela é bem desenvolvida para proteger na água, por exemplo, de predadores. Vamos com calma para ver se a gente lembra dos nomes, né? Então, olha só. Dá para identificar? Geralmente, elas cobram assim, desta forma. Então, vamos com calma. Todo mundo está na minha imagem? Certo? Então, vamos lá. Vamos de baixo para cima, tá? Primeiro eu vou perguntar, qual que é o número da estrutura, pessoal, que faz a proteção das células meristemáticas, das células embrionárias? Qual que é a proteção? É a coifa, muito bem, a Aribianca, isso mesmo. Que, no caso, a proteção é o número 1, que é a coifa aqui, tá? A coifa é o capozinho, certo? Qual que é a região onde ela vai ter o alongamento, o crescimento primário de extensão, onde tem as células meristemáticas, é o 4, ó. Aqui é a zona lisa, ou a zona de crescimento. O que é o 2? Primeiro, o que ele está apontando aqui para o 2, ó? Coifa é a proteção, Caio, isso mesmo, ele protege o ápice da raiz. Uhum. E o 2, o que ele está apontando aqui para essas coisinhas aqui? O que é isso? São os pelos absorventes, muito bem. Então, como é que chama essa zona? A zona que está presente os pelos absorventes. Zona pelífera, pode ser chamada também de zona pilosa. Isso, Giovana. Isso. Muito bem, as duas Giovanas. Giovana e Giovana. E a 3? O que é essa 3 aqui? Que ele está mostrando, ó. São as raízes laterais. Isso aqui é a zona de ramificação, zona suberosa. Viu que não é difícil? Faz o print que eu quero esse desenho no caderno de vocês, ok? Final do bimestre, toda a prova vai ser os esquemas das aulas que vocês vão me mandar, tá bom? Ah, isso aí, Henrique. Sem dó. Rapidinho para a gente terminar. Isso, Caio, vamos lá. A zona pilosa é a região onde está presente os pelos absorventes. Posso sim, Bianca. Está presente os pelos absorventes para fazer absorção. Essa é a zona pilosa. A zona de ramificação estão presentes as raízes laterais, Bianca, para fazer o crescimento dessas raízes laterais. Ok? Aqui a gente tem a raiz principal, eu vou ter essas raízes laterais para aumentar a sustentação, por exemplo. Ok? E para finalizar aqui nessa parte, então vamos falar as regiões. E o que é o colo? O que é o colo, galera? Transição da raiz para o caule? Fechou, é isso, tá? Muito bem. Vamos pegar a apostila. Vai ver para minha parte, para a gente encerrar. Ô, professora, então a raiz lateral ela é para dar suporte, né? Isso mesmo, porque é para sustentar ainda mais. Pega, pessoal, lá na página que tá estrutura da raiz, vê qual que é aqui, que no meu celular não tá dando para ver direito. Estrutura. Professor, pega lá, pode falar. a do milho, ela vem, tipo, raiz normal e depois vem aquela... Isso mesmo, o milho, ele tem a sua raiz normal, que é adventícia, ela é toda cabeleira, que ela é uma mono, e depois vem aquela adventícia que veio do caule. Muito bem. Vamos lá na estrutura da raiz, pega o seu marcador, vê a página para mim, por favor, pessoal, qual que é aí? Não estou enxergando. 508. 508, vai lá na estrutura da raiz, eu quero que vocês grifem. Zona de transição, grifem, é a parte do colo. Zona suberosa, ou zona de ramificação, grifa.
É aqui que formam, ó, as raízes laterais, tá bem? Vocês vão ver comigo que lá nas raízes adventícias, que são aquelas das mono, eles perdem esse pivô principal, ó. Mas isso lá nos tipos de raízes. Grifa, por favor, a zona pilífera ou de absorção. Olha o nome, pilífera ou de absorção. Opa, essa aqui é o que mais se cobra. Se é para absorver, tem o quê? Que difícil. Os pelos. Aí vai lá, grifa, zona lisa ou de crescimento. O que que tem aqui? Gente, isso aqui a gente viu nos módulos passados. Aqui nós temos os meristemas primários, os meristemas que fazem a planta crescer em extensão, tá bem? Anota aí. E depois a gente tem a zona de proteção, que é quem? O capuzinho. Sempre lembra do capuzinho. A coifa. Gente, eu tô achando esse desenho da apostila mais bonito. Pode fazer ele, tá bom? E amanhã nós vamos entrar na parte interna, e a gente vai adentrar para a parte interna dela. A gente tá vendo que a gente viu a anatomia externa? Amanhã é a parte interna, tá? Vou parar aqui a apresentação. Muito de boa, né, pessoal? Que demais, né? Vocês são os fodásticos. Peraí. Os meristemas primários ficam na raiz. E isso, Caio, vamos lembrar. Os meristemas primários, eles ficam nos ápices do caule lá em cima e no ápice lá da raiz. Suave na nave, né? Não, Manoel? Vamos colocar primeiro A o nome, depois primeiro B. Bom dia, né? Bom dia, não cria vergonha, não? Muito facinho, pessoal, mas amanhã, ó, eu quero ver esse esquema, tá bom? O esquema das partes da raiz, ok? E amanhã, pelo amor de Deus, vem com lápis de cor que a gente vai precisar, tá? Ok, Henrique? Os olhos, eles vêm em todas as cores, professora. É só você imaginar. Ah, nada a ver. Faz o trem bonitinho. Isso, pessoal. Chamada do primeiro A já, primeiro B também. Vamos lá, primeiro B. Dizer Tchau, prof. beijo, Yara. Até amanhã. Beijo. Se cuida. De 5 a 10, o que que vocês entenderam das partes externas da raiz? Vamos lá. Ah, vai no 7, no 8, por aí. Joga no 8. Tá bom. 8 tá bom. 9. Viu? A Bianca falou 9. Nossa! Ei, Bianca. Isso aí, Bianca. Não, 8 tá ótimo, Caio. 8, 9. Aê, Yara, isso aí. Tchau, Prof, Cris. Obrigada. Beijo, Giovana. Até amanhã. tchau, prof. Beijo, Prof, Bianca. eu Ah, preenchi a chamada do primeiro A. Posso colocar agora? manda, você pode tudo. Bota aí. Ok, obrigada. Alô? Que, Henrique? Beijo, prof. Tchau, Caio. Caio, qualquer coisa, manda mensagem, tá? Não fica com dúvida, não, tá bom? Beleza. Se você mandar, a gente faz, tá? Tchau, Pode deixar, prof. prof. Tchau, Caio. Tchau, Samuel. Até amanhã, Samuel. Amanhã. Tá dormindo, Samuel, desgrama. Nossa, tô aqui.
Oi, Pedro, você está presente? A prof já vai encerrar.